majestoso vilarejo de Con, comandado pelo Duque Adras, tantas vezes exemplo para reuniões de nobres e políticos. Uma cidade de paz, certamente. Uma pena que estava em seu destino um encontro perverso e repugnante. Alguém utilizou uma runa global para tentar um golpe. A Arcana Laux falha em seu propósito e isso causa a destruição da cidade, que sucumbe em instantes, sendo dizimada e apagada da história, restando nada mais do que escombros e pedregulhos esbranquiçados. Marcariam para sempre a anomalia dos efeitos de uma runa global. Chama eterna. No total, 6 são os campeões que sobreviveram ao evento. O mago único Rise, que ali faz um juramento de renúncia e propósito. Laux, a portadora da runa global Chama Eterna, e os outros que presenciaram o evento e agora se apresentarão. Fala, contistas! Riot Games, dá um alô aqui, contrata a gente! Agora eu vou chamar os invocadores e eles selecionam os campeões. Megistos! Por causa do prego, perdeu-se a ferradura. Por causa da ferradura, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se a mensagem. E por causa da mensagem, perdeu-se a guerra. Salve galera, Megistos aqui. Hoje eu vou estar jogando com um Yordle chamado Gwyn. E ele é um cara bastante curioso e bastante inseguro. O resto a gente descobre junto, vamos nessa. Vem, Fenrir, seleciona o seu campeão. Boa noite, senhores. Eu sou o Xiaoyi, o estudioso das runas. Boa noite, cultistas. Espero que estejam preparados para esse próximo jogo. Vocês ouviram? Falou cultista aí, a gente vai invocar alguma coisa braba aqui. Espero que seja as zonas globais. Vamos lá, senhorita Adler. Eu sou a Ellie, falsificadora e charlatã. Boa noite, contistas. Sou a senhorita Adler e hoje vou escolher a Ellie. E por fim, finalmente, a Kissan. Aprendi através da experiência amarga a suprema lição. Controlar a minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo e movê-lo é o que eu preciso. Boa noite, cultistas. Sou a Kessan e hoje eu escolho o Azeran, o mago rúnico. Vamos junto. E agora, finalmente, embarcaremos numa campanha épica chamada do Bronze ao Challenger. É claro que vai ter do Bronze ao Challenger na versão RPG, galera. Este jogo é sobre as guerras rúnicas e o arco se chama Redefinindo Estruturas de Poder. Este é o nosso primeiro jogo e ele se chama O que Restou da Destruição. Algumas poucas coisas os unem. São intensas, mas poucas. 2 de vocês se conheceram antes da destruição da cidade de Con. Definitivamente os 4 são sobreviventes. Uma coisa chama atenção, uma memória chama a atenção de Xiaoyi. Mas eu só a revelarei se você passar num teste, numa primeira já vamos rodar o dado, no primeiro teste, uma primeira salvaguarda de, finalmente, sabedoria. Roda o dado, meu querido, vamos ver quanto você vai lembrar das coisas que aconteceram em meio à destruição da cidade de Con. Sim, senhor, meu caro orador. Oba! Qual é o seu resultado? Meu resultado é 22, caro orador. Em meio à destruição, você se lembra da cena em que Laux, muito irritada, segura a Chama Eterna, a runa global,
Com suas duas mãos, ela profere palavras malignas das quais você não se lembra, porque você observou finalmente a decadência de tudo aquilo que havia em volta de você em instantes. A imagem da sua visão apaga e a última coisa que você se lembra é de correr e correr mais e mais. E quando estava ficando cansado, agarrou no braço de Ellie e a puxou para correr mais para fora da destruição. A imagem se apaga mais uma vez e a última coisa que você se lembra agora deitado no chão, abrindo os olhos em meio ao pó que existia no ar, é de ver no alto de uma montanha próxima uma figura azul, inconfundível, a única no mundo, uma figura definitivamente famosa, por isso incontestável. Rise, um mago ruivo. Ele olhava de longe, embasbacado, a destruição de Khon. Sua visão se apaga novamente e você só acorda um tempo depois. Quanto tempo você não sabe precisar. Duque Azeran. Quando você vai em direção ao lado de fora da cidade para cumprir o seu papel de recepcionar um membro especial, deveras especial, você só não entendia o quanto especial ainda, o evento da cidade de Khon sendo destruída, sucumbindo em instantes, acontece. Às suas costas você vê uma grande explosão, uma explosão vermelha, onde raios avermelhados consomem a cidade em instantes. Não há tempo sequer para que você corra de volta para dentro da cidade. Não antes de ser atirado para longe, para fora, por uma explosão e ficar desacordado. Quando você desperta, mais do que nunca, você sente o seu corpo diferente. É como se existisse alguma coisa fora de você que soprasse o seu nome, que falasse igual a voz que há na tua cabeça, te chamando em uma direção. E ela clama pelo teu nome. Por vezes te chama de Azeran, por vezes só sussurra Duque. Gwyn, você que aguardava, ser recepcionado de fato pelo filho do Duque, se atrasa ao seu compromisso. Infortúnio indizível. Por não conseguir chegar na hora, no encontro, você se sente definitivamente culpado. Talvez pudesse ter dito sobre aquilo que aconteceria. A mensagem de Serp, a sua mentora, era claríssima. Ela disse: diga ao Duque Adras e não confie em Laux. Os espíritos revelam que ela não deseja paz. Mas você se atrasou e a explosão da cidade de Khon também o atingiu. Quando se reergueu, depois de ficar um tempo desacordado, sabia, fato incontestável era de que agora o Duque Adras estava morto. E no seu lugar, você tinha a presença do Duque Azeran. A imagem de Serp, a sua mestra e mentora, estava na sua memória, quase como se tivesse acabado de vê-la. Ellie, querida Ellie, você que acompanhou Laux na peregrinação e durante esta visita à cidade de Khon, sob o discurso de que ela procuraria juntar os povos, a única memória que ficou marcada em sua cabeça são as palavras malignas que Laux disse antes de ativar Chama Eterna, a runa global. Ela disse sem dúvidas o seguinte: todo poder é pouco para mim, em uma linguagem antiga da qual você certamente não tinha noção de que conhecia. Talvez em algum momento da tua vida tivesse escutado alguma coisa semelhante a isso. Talvez quando esteve presa como escrava em Shurima. Finalmente os quatro,
uma coisa os une. Definitivamente algo sensível, frágil. Este algo era o fato de que eram sobreviventes. Todos vocês presenciaram a destruição de Kon, que aconteceu, isso não é exagero, em instantes. E todos vocês têm algum objetivo para com as runas globais. São os únicos 4, pelo menos até onde vocês sabem, né? De acordo com o que o Xiaoyi sabe, não são só essas pessoas, mas são os únicos 4 que sobreviveram e sentem, de alguma maneira, direta ou indiretamente, o chamado das runas globais. E então eu pergunto, aquele que quiser falar primeiro, o que os uniu de fato, o que fez com que as duplas se unissem? Eu não sei por que Mestre Serp me escolheu dentre todos os seus alunos, logo a mim, aquele que estava fadado a falhar, e falhei. De 2 missões que ela me passou, eu falhei na primeira. Mas a segunda, levar o agora Duque Azeran, até Ionia, nessa eu não posso falhar. Acredito que o conhecimento pelas runas e a vontade de impedir a destruição iminente que está por vir seja a maior motivação para todos nós. De fato, é o suficiente. Todos vocês viram o que aconteceu com Kon. Todos vocês sabem que essas runas são perigosas. Dentro de vocês, do grupo de vocês, não há ninguém maligno. Não há ninguém que deseje essa destruição, mesmo que deseje o poder das runas. E isso é o suficiente para uni-los. Nos primeiros minutos que se juntam, que descobrem que são os sobreviventes, vocês trocam ali nomes, algumas informações, começam a entender um pouco sobre como funcionam, mas logo decidem que não há nada agora que os prenda ali, que não seja algumas pistas deixadas. Eu quero que vocês troquem entre vocês as informações do jeito que for conveniente, porque basicamente o que vocês precisam é dar um pontapé inicial. Vocês precisam sair do resto de Kon e decidir seguir. Mas tem 2 possíveis caminhos. As runas globais e o chamado das runas certamente vão levá-los em direção às runas. Mas uma memória ou 2 de vocês podem levá-los a uma direção diferente desta. Eu preciso saber se vocês vão atrás de Rise, o Mago Rúnico, se vocês vão tentar encontrar Laux, se vocês vão atrás de uma runa global que chama o Duque Azeran. Ou de repente se vocês vão se juntar e ir para Ionia, porque lá deve haver alguma coisa especial. Eu preciso saber qual que é o lugar para onde vocês vão. Bem, caros companheiros, acredito que a ida até Ionia seja o mais sábio a se fazer, já que lá se encontra o centro da magia. Eu conheço o caminho se quiserem ir. E assim o conheço eu, meu nobre Xiao. Mas acredito que nesse quesito, Rise é aquele que poderia nos responder com maior segurança a respeito do que nos falta de informação. Ir atrás de Laux agora não é uma boa ideia. Então, concordo com o Win. Não me oponho à decisão de vocês. Estou aqui para servir e ajudar como puder. Por outro lado, pode ser a decisão mais sábia, Xiao, pois, vindo de mim, é possível que falhemos. A falha é só um passo para o aprendizado, meu caro Gwyn. No momento que eu ouço isso, eu dou um passo para frente. Um passo, você diz? Eu não sei se fez diferença. Acredite, um passo agora não pode parecer muito. Mas, conforme os anos se passam, esse passo pode te dar uma perspectiva diferente do que é certo ou errado. Azeran, faz o seguinte, já começa rolando dilema, porque essa galera acabou de ver como ser destruída e eles estão discutindo ali uma coisa que te deixa extremamente impaciente. O que é o dilema, guys? Vou explicar para quem está escutando.
nós jogaremos uma campanha profundamente emocional, eu prometo. E cada um dos personagens lida com um dilema, um sentimento, uma emoção, uma lembrança que os machuca profundamente, os impede talvez, ou que alavanca o seu destino na direção de alguma coisa. O dilema do Duque Azeran, é claro, trata-se de algo que o consome e que o leva a movimentar-se. Azeran, explica o seu dilema para quem está ouvindo a gente. O dilema do meu personagem é o controle da raiva dele. Tem essa chama, essa ira que queima dentro dele, e a missão dele, entre outras coisas óbvias que vão aparecer durante o jogo, é controlar essa raiva. Dilema é uma mecânica simples e é uma regra da casa. Ele não exige nenhuma perícia, né? Não precisa de nenhuma salvaguarda. É o dado. Não baseia-se em sorte apenas ou azar. Baseia-se no controle do personagem sobre aquilo que está acontecendo ao seu redor. Azeran, Azeran, é o que você vê enquanto eles estão discutindo, são flashes. Flashes enquanto você acabou de encontrar Gwyn na sua frente, atrasado, muito atrasado, grosseiramente atrasado. Você se vira na direção de Con e um brilho vermelho surge no meio da cidade. No instante seguinte, você vê como se fossem tentáculos vermelhos devastando, varrendo, consumindo as estruturas daquele lugar. Eu não me arriscaria a dizer o que você sentiu, mas o que você sentiu naquele momento fez com que agora você ficasse definitivamente impaciente quanto ao caminho que vocês vão seguir. Para que você não haja perdendo o controle sobre si mesmo, você vai rolar um dado de 20, D20, e você precisa ser bem sucedido. O teste é muito simples, você escolhe para o ímpar, roda o dado e vamos ver no que deu. Par. 2. 2. Até onde eu saiba, 2 é par. Narra, faz, né? Toma narração pra você. O que aconteceu? Você lembra desses flashes? Eles estão ali discutindo. Como que você se comporta, Zeda? Enquanto eles discutem, e vem à memória toda aquela dor, todo o sentimento de impotência que levou meus pais, levou a cidade toda. Não fosse Gwyn e seu atraso, tudo poderia ter sido diferente. Mas controlo a minha raiva e controlo a minha língua. Senhores, o chamado das runas é claro, e ele não leva a Rise, e ele não leva a Lux. Seguirei o chamado das runas. Nenhum outro caminho que é conveniente. Para as runas, então. Como disse, meu senhor. Alguém se opõe? Alguém problematiza? Eu olho para o Azeran e digo: Senhor Azeran, irei com o senhor e acredito que talvez seja uma decisão sábia escutar as runas se elas gritam ao seu ouvido. Esse chamado não deve ser ignorado. Eu aceno com a cabeça. Partamos então. Não aguento mais ficar aqui parado discutindo. Essa discussão é necessária, caro amigo. Há uma decisão a ser tomada. E até onde eu sei, a decisão já foi tomada. Então caminhemos. Eu olho para baixo, coloco as mãos nas minhas frontes, respiro fundo e me levanto e sigo o caminho. Guie-nos, Azeran. Todos os outros também o fazem. E deixam finalmente para trás a cidade de Con, que agora é apenas ruínas e pó, como se um grande dragão de fogo cuspisse sua chama sobre toda a cidade. O caminho para a próxima parada é longo.
vocês sabiam que até a próxima cidade, que é chamada de a cidade de Merula, havia uma grande e magnífica floresta chamada Floresta de Odis. Odis, que era conhecido como um dos guardiões dessa floresta. Inclusive um dos guardiões da natureza, um xamã. Ele certamente haveria de recepcioná-los e tratá-los com muito respeito. Bem, senhores, ando meio calado, mas gostaria de saber. Alguns de vocês já tiveram contato com outras runas? Ou só com a que destruiu aquela cidade? Aquela cidade chama-se Kon. Sim, me desculpe a minha indelicadeza. Não queria ser rude. Vou ficar observando o grupo por enquanto, estudando os movimentos, estudando como eles se portam e tal. Eu conheço as runas por histórias e nada mais. Aki-san, faz pra mim um teste de sabedoria, não é uma salvaguarda nem nada, só faz um teste pra mim por obséquio. Eu coloco o D20 mais o valor que eu tenho de modificador, né? É isso? Isso. No caso é 0. Deu 5. Quando você nasceu, disse sua mãe a você, né? Você não se lembra necessariamente de nada sobre isso. Então a Duquesa Esper lhe contou que havia alguém que teria o visitado no berço e esta pessoa poderia portar uma runa, mas existem várias runas, várias pedras de poderes. Você não saberia dizer se aquela era uma runa global, se ela foi utilizada para o bem ou não. Inclusive, nem posso arriscar que você deseja contar agora para eles sobre isso. Mas se alguém aqui entrou em contato com alguma runa global, perdão, não era necessariamente global, com alguma runa, esse alguém foi você. Se não tenho certeza de nada, então nada falo. Segue o baile. Quem é o próximo? Se alguém for conversar com o Shao. Senhor Gwyn, o senhor é um estudioso? Não, atualmente faço parte de uma ordem em Ionia que preza pelo equilíbrio, se assim posso dizer. Isso é muito bom. É o que eu busco. O conhecimento pelo equilíbrio. O berço da magia está em Ionia. E acredito fielmente que trará frutos bons quando chegarmos lá. Eu acredito que também terminaremos em Ionia, mas no momento realmente não sei se os frutos serão tão bons. Que teme, caro Gwyn? Temo que eu acabe, aí nesse momento eu dou uma pequena olhada pro Azeran, por falhar outra vez. E fico cabisbaixo. Eu, do lado dele, não fique assim, caro Gwyn. As coisas tendem a mudar ao decorrer do tempo. Os aprendizados vêm e a experiência chega para todos. Não se culpe pelo que aconteceu. Talvez deveria ter acontecido dessa maneira. Vamos abrir. O Gwyn, você vai fazer agora você um dilema, porque elas não aconteceram só dessa maneira, elas aconteceram porque você falhou. O dilema do Gwyn é o dilema do medo do fracasso. Gwyn, fala um pouquinho sobre isso. Pois é, galera, então é o seguinte, o meu personagem, por ter falhado numa missão crucial, agora se sente completamente inseguro e ele tem medo de que em toda e qualquer coisa que ele se propõe a fazer conscientemente, ele vá falhar. Então, ele vai tentar se esquivar de todas as maneiras desse tipo de responsabilidade, ainda sabendo que ele deve proteger o agora Duque Azeran. Você conhece a mecânica, ela já foi exposta. Eu desejo que você me diga para o ímpar e solte o D20 lá no alto. Vamos ver o seu resultado. Eu vou de ímpar. E o resultado qual é? Par. Número 8. Eita. Você é o culpado, Gwyn. Não há dúvidas. Narre a cena. Nesse momento, Gwyn para, inclusive, de andar. Seus pequenos braços buscam um aos outros. Ele tá cabisbaixo e os seus olhos lacrimejam muito, e é possível ver mesmo a uma distância razoável
que lágrimas rolam pelos olhos dele. Todos que morreram, é minha culpa. Eu precisava ter chegado mais cedo. Eu não consegui. É minha culpa. E será sempre que eu tiver envolvido. Vocês devem seguir sem mim. Só assim, só dessa forma, essa missão se concluirá com sucesso. Deixa eu só dizer, já que seu resultado foi negativo, já que você falhou no teste, durante um período de horas que você vai rolar no dado, rola um D4, você tem -2 em todos os seus testes. Só isso. É uma punição tranquila. Tranquila para nível 1. 3 horas é o período em que você vai ter -2 nos seus testes. Maravilhosamente tranquila. Obrigado pela parte que me toca. Você falhou, você tá reclamando do quê, seu falhão? Eu digo, olhando pra frente, sem me virar. Então, o sábio acha que foi o destino? É isso? Sim. O destino levou embora uma cidade inteira. Sim. Com minha mãe, com meu pai e com todos os outros que moravam ali. É isso, senhor sábio? Sim. Qual é a sapiência? Qual é o ensinamento que essa criatura metafísica acha que temos que aprender? Que conhecimento é esse que vale a vida de milhares de pessoas? Eu ia interrompê-lo. Eu percebo que o clima tá esquentando e que ele tá se alterando. E aí eu os interrompo e eu digo pro Shao: certamente Laux não é o destino. Ela é a culpada. O poder que ela teve é o culpado. E a gente ficar aqui discutindo não vai fazer com que as coisas mudem e nem que as pessoas ressuscitem. Azeran, isso definitivamente não te desce bem. Não desce. Não desce, não é digestivo para você, mas uma coisa muito interessante acontece. Você escuta na sua voz, na sua cabeça, perdão, a voz da runa global. Você não sabe qual runa é essa, você não sabe se é chama eterna, mas alguma runa diz claramente na sua cabeça: perda de tempo. Venha, Zeran, venha. Anseio pela sua presença. Olho para cima, para frente, não sei de onde vem. O chamado está na minha cabeça, mas eu procuro como se houvesse uma fonte física. Eu engulo seco, respiro fundo, coloco a mão em minhas têmporas, solto a respiração. Tem razão, Ellie, tem razão. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão dele. As runas chamam. Continuemos o caminho sem mais delongas e Gwyn, você está em débito. Mova-se. Em débito, sim. Você tem razão, meu senhor. Vamos. Vou sentir com a cabeça e me pôr à disposição. As runas chamam? Foi exatamente o que eu disse, senhor sábio. Você as escuta? Como já não era para lhe ser surpresa. Interessante. Interessante. Espero que não sucumba ao poder, para que não cometa o mesmo erro que outros cometeram. Eu respiro fundo de novo. A vida é essa sucessão de respirar fundo e respirar fundo. Isso é provocado pelo Shao Yi. E assim vocês continuam a campanha e continuam. Até que definitivamente vocês começam a se aproximar do lugar onde estaria aguardando a Floresta de Odds. A Floresta de Odds antes verde, com tonalidades distintas, que mostrava o efeito das estações
sobre aquelas árvores, sobre a vegetação que ele cercava. A floresta de Odes banhada pela vida, comandada, guiada, suportada talvez pelo guardião, mas que agora tinha um efeito perverso. A floresta de Odes, antes um santuário de vida, definitivamente não se encontrava deste mesmo jeito. Ao avistarem de longe, vocês percebem uma coloração acinzentada que se assemelha um tanto àquilo que havia restado de Com. Agora a floresta tinha um semblante petrificado, como se tudo ali tivesse se tornado um montante de escombros. Nada estava tocado. Se mantinha no seu próprio lugar, mas definitivamente sem vida. Aquilo, senhores e senhora, tratava-se de uma das consequências da passagem, mesmo sem o uso, mesmo sem a explosão rúnica, de uma runa global. Qual era difícil precisar, dado que a magia que circundava outrora a floresta de Odes havia ido embora. E tudo, inclusive as criaturas que ali viviam, estava petrificado. Eu quero que vocês me descrevam como é o sentimento, como é a sensação de vocês de estar passando por um mundo, um universo onde da noite para o dia a natureza das coisas era corrompida, era subvertida ao inanimado, ao inorgânico. E enquanto vocês vão me dizer o que cada um de vocês percebia daquilo, ali ainda em silêncio, a campanha segue até o centro da floresta. Escutem todos. Os espíritos desta floresta estão alvoroçados. E eu nunca vi isso em todo o meu treinamento, mesmo em Ionia, onde a linha é mais tênue. Não é verdade, Xiao? Fiquem seguros. Com certeza isso é muito triste. Não esperava que tal poder chegasse tão longe. É muito triste ou é o destino? Há de escolher um. O destino tem várias facetas, meu caro. Elas podem ser boas ou ruins. Como alguém pode ser tão cruel? Uma coisa é fato. Gwyn estava certo e sua percepção aguçada de quem havia treinado anos e anos sobre a doutrina ioniana o revelava que por detrás de toda esta aparente não vida haviam espíritos alvoroçados, como ele mesmo disse, confusos e também perdidos. Gwyn, teu conhecimento não era o suficiente para que você pudesse finalmente reestruturar o equilíbrio espiritual da floresta de Odes. Mas uma coisa mais do que todas as outras chama a atenção de vocês. No centro, no exato centro da floresta, estava lá Odes, o guardião da natureza, infelizmente petrificado também. Em sua expressão, o horror, assim como vocês mesmos puderam presenciar o que é ter a realidade transformada em instantes, isto foi provavelmente o que Odes viu. Ele estava encurvado, se contorcendo para dentro, segurando o que parecia ser alguma coisa. Ao apertar os olhos na direção daquilo, vocês notam uma criatura muito simples, um esquilo voador,
algo muito natural dessa floresta cheia de vida. A criatura estava horrorizada. E Gwyn, você vai fazer um teste de sabedoria. Este teste, na verdade, ele pode ser também natureza, intuição, que é sabedoria, ou até arriscaria dizer investigação. Mas só você consegue fazer esse teste pela aptidão com o mundo espiritual, com o plano espiritual. Escolha a perícia e rode o dado. Eu escolho natureza. Embora investigação seja o mesmo valor, então que for melhor. 5, meu resultado. Algo naquela floresta o levasse àquela direção. Talvez algo o conduzisse. Os outros não entenderiam. Mas ao se aproximar de Odds, encurvado e amedrontado, segurando um esquilo, você escuta. Você escuta quase como se pudesse falar com aquela pequena criatura. É como se algo pudesse olhar nos seus olhos e dizer finalmente: nos ajude. Por favor, Gwyn, nos ajude. Estamos presos aqui. Estamos presos. A natureza nesse lugar clama por ajuda. E certamente é o dever dos transeuntes fazer o possível. A questão que fica é como podemos ajudá-los? Eles sofrem.